Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pai amado e bendito, nós somos tão gratos porque o Senhor se revelou e o Senhor nos permitiu conhecer tudo o que é necessário para viver uma vida cristã vitoriosa em meio às lutas. Obrigado por uma revelação tão completa, tão perfeita, que em todas as áreas nos admoesta. Por isso, humildemente te pedimos, concede-nos um coração, Senhor, que ama a Tua palavra e sente fome e sede para recebê-la. Adverte-nos, Senhor, por intermédio dela, e faze-nos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Redentor. É em nome dele, do Supremo Pastor e do Bispo das nossas almas, que nós humildemente oramos, em nome de Jesus. Amém. Finalmente, essa é a primeira palavra do versículo 10. Se os irmãos, com atenção, lerem a carta de Paulo aos Efésios, aprenderão e perceberão que do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o que se chama comumente de sessão doutrinária. É quando Paulo expõe o que Deus fez. A partir do capítulo 4, todo o capítulo 5 e todo o capítulo 6 até o versículo 9 é a parte exortativa, é aquilo que nós devemos fazer, o que Deus fez, o que nós devemos fazer, baseado no que Deus fez na cruz de Cristo e por intermédio do Cristo crucificado, o que nós devemos fazer. Na linguagem da teologia, o indicativo e o imperativo. O modo indicativo dos verbos indica a ação, aquilo que é feito. E o modo imperativo, aquilo que deve ser feito. Logo, fica evidente que a ética, a parte exortativa, o que nós devemos fazer, está baseada naquilo que Deus fez. Isso significa que a base da ética cristã é a doutrina cristã, e que a doutrina cristã, ela nunca é mera teoria, ela sempre vai desaguar na ética. Então, o que Deus fez, e em virtude disso, o que nós devemos fazer. O que Deus fez e só Deus poderia fazer, o que é nossa responsabilidade e dever fazer, baseado no que Deus realizou por cada um de nós. Agora o apóstolo, então, ele termina a sua parte exortativa e ele vai agora finalizar a carta. Por isso ele diz, finalmente, estou me dirigindo para a conclusão da carta. E quem estuda as cartas do apóstolo vai descobrir que, depois de Romanos, é uma das cartas mais teológicas que ele escreveu, a sua carta aos Efésios. Ela é riquíssima em doutrinas cristãs. E o apóstolo, portanto, quer finalizá-la. Para que os irmãos possam entender por que Paulo fechou assim a sua carta, é bom lembrar que, de acordo com Atos dos Apóstolos, foi em Éfeso que uma grande quantidade de livros
que custavam e bem caro foram queimadas. As artes mágicas, feitiçaria, foi naquela cidade que Satanás teve uma grande derrota, quando pessoas com envolvimento espiritual maligno abriram mão daquele paganismo, da feitiçaria, de todo o envolvimento com o mundo espiritual maligno. E eles queimaram seus livros em praça pública, deixando claro ali uma grande vitória de Deus na vida daqueles que se converteram e na vida daquela cidade também. Portanto, Paulo está escrevendo para uma igreja que no passado havia sido bastante comprometida com Satanás e com o mundo espiritual das trevas. Por isso, ele nos exorta agora sobre a armadura de Deus, que nós iremos ver com vagar. É um texto bastante rico e que merece uma consideração bastante pausada. No dia de hoje, nós vamos observar que o apóstolo Paulo nos dá duas ordens. Depois ele explica o propósito das ordens que nos dá. E então também explica o porquê nos ordena o que ele nos ordena. Então Paulo nos dá uma ordem, ele explica por que essa ordem está sendo dada, e ele explica para que, razão, porquê, propósito, para que da ordem que ele está dando. E a primeira ordem que ele está dando a cada um de nós é: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O verbo está no modo imperativo, é uma ordem, é um mandamento divino para ser obedecido, para ser cumprido. Ordens não são dadas para serem questionadas, para serem motivo de reflexão, para que, de forma alternativa, obedeçamos ou não. Trata-se de um mandamento, de uma ordem de Deus. O tempo do verbo está no presente. Eu tenho sempre dito aos irmãos que na língua grega, o verbo no tempo presente equivale em nossa língua ao gerúndio, ao tempo contínuo. Portanto, uma ação que tem que ser ininterrupta, que não pode parar, que tem que ser constante. Paulo está dando uma ordem, e a ordem é: fortalecei-vos. Essa ordem é para ser obedecida todo o tempo todo. Nós não podemos nos dar ao luxo de desobedecer, de parar, de nos fortalecer. Deus está nos ordenando a um fortalecimento ininterrupto. Não pare de se fortalecer, não pare, não há recreio, não tem intervalo. E em terceiro lugar, o verbo está na voz passiva, deixando claro que eu não sou capaz de me fortalecer, mas Deus me fortalece. A tradução literal seria: sede fortalecidos, porque o sujeito da ação do fortalecimento é Deus. É Ele quem nos fortalece. Eu não posso me fortalecer, mas os exercícios podem. No entanto, quem tem que fazer o exercício sou eu. Se eu não fizer o exercício, ele não me fortalece. Se você não se alimentar, o alimento não te dá força. Então, quem me alimenta é o alimento, mas sou eu quem tomo a iniciativa de ingeri-lo. Por isso, o verbo diz: fortalecei-vos. Não parem, deixe que Deus faça essa obra. Mas quem é o responsável? É você. Você tem que tomar a iniciativa. Você tem que buscar o fortalecimento. E quando você busca o fortalecimento, Ele te visita e Ele te fortalece. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer.
O apóstolo Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Peguem o nada dito por Jesus, sem mim nada. Peguem o posso do apóstolo Paulo e todas as coisas, e comparem os dois versículos. Eles estão dizendo a mesma coisa, em linguagem diferente. Sem Jesus nada podemos, com Jesus tudo podemos. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: fortalecei-vos. Deus os fortalecerá, mas Ele o fará se vocês buscarem o fortalecimento. Logo nós temos uma ordem, um mandamento para ser obedecido todo o tempo todo. Um mandamento que deixa claro que é Deus quem nos fortalece, mas Ele só o fará se nós o buscarmos. Se você não o busca, Ele não irá fortalecê-lo. Você não pode se fortalecer, mas pode ser fortalecido. Logo, busque o Senhor. E o texto diz no Senhor, não diz pelo Senhor. É óbvio que é pelo Senhor, é Ele. Mas eu tenho que ser fortalecido por Ele, nele. Fortalecei-vos no Senhor, em seu ser. O ser de Deus, irmãos, é para nós a fonte do fortalecimento. Não há outra fonte. Onde nos fortalecer? Onde buscar poder? Só em Deus. Por isso, é lamentável o crente que não ora. É lamentável o crente que não lê a palavra, que abre mão do jejum, que abre mão da adoração. Meus irmãos, o capítulo 9 e o capítulo 10 de Lucas mostra Jesus dando autoridade, dando poder aos apóstolos, aos discípulos, para cumprirem a missão. E nós deveríamos ter essa sede do poder e pedir a Deus. Muitos cristãos se acovardam para evangelizar, quando ouvem falar que há alguém possesso, se esquiva, não aceita o desafio, e para muitas outras coisas. Sabe o que é isso? É a evidência do enfraquecimento. Mas se nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, então, fortalecidos, nós seremos capazes de dar conta do recado. Mas a missão, a responsabilidade é nossa. Nós temos que nos fortalecer no ser. E como Deus não é uma energia, Ele é um ser pessoal, nós nos fortalecemos nele, na sua pessoa, em comunhão com Ele, em estreita intimidade com Ele. Você deve desejar poder para pregar, poder para ensinar, poder para servir, poder para exortar seus filhos. Pais que têm filhos rebeldes, difíceis de lidar, devem buscar poder para que o temor de Deus caia sobre os filhos na hora que tiver que exortá-los. Esposos que têm maridos difíceis deveriam buscar poder para lidar com eles, e vice-versa. Quem vive num contexto de trabalho, de vizinhança, onde você enfrenta oposição, onde você enfrenta obstáculo, é preciso buscar, porque só o poder de Deus na nossa vida nos mantém de pé e nos dá a vitória. Não é a nossa força. Deus tem revelado na sua palavra, não é por força, não é por violência, é pelo seu Espírito. E nós precisamos nos conscientizar dessa falência do nosso poder, essa impotência nossa, e buscar. Portanto, a primeira ordem é: fortalecei-vos no Senhor, em seu ser. Fortalecei-vos na força. A palavra força traduz a palavra grega kratos, da onde tem democracia, kratos, poder, força. E a palavra poder é ischus,
onde também são palavras diferentes para falarem de força, de poder, de capacidade. E o verbo fortalecei-vos vem de dunamis, da onde vem o substantivo dinamite. São palavras fortes para descrever o poder de Deus. E nós estamos sendo exortados, estamos sendo ordenados para nos fortalecer nele e na força do seu poder. O poder de Deus tem força. Imagine, você compra um motor para abrir um portão, mas você fabricou um portão muito pesado e aquele motor não tem força suficiente para abrir e fechar, porque o portão é pesado demais. Você precisa de um motor com mais potência, para que ele tenha mais força para executar a tarefa. O poder de Deus tem a força necessária. Às vezes, você quer empurrar o carro, mas você não tem a força necessária para conseguir empurrar. Você não tem, o poder que você tem não gera a força que você precisa para executar. É comum, às vezes, querer abrir uma garrafa de alguma coisa e as pessoas abrem para mim e você põe uma força muito grande e não consegue. Aí vem alguém mais forte e ele abre, porque ele teve a força necessária para abrir. O poder de Deus tem força para domar a nossa língua, por exemplo. Tiago diz que o homem não pode domar a sua língua, mas Deus pode. Quando Tiago fala disso, deixando claro que quem doma a língua e a controla, controla o corpo todo, o que ele está dizendo? Que quem é capaz de ter autodomínio no falar, terá autodomínio para tudo o mais. Mas Tiago declara a nossa incapacidade de controlar a língua, mas ele não abre mão do fato de que Deus tem poder, tem força para isso. Os impulsos sexuais, os nossos apetites, Deus tem força. O poder de Deus tem força para o autodomínio em tudo e todas as coisas. Logo, nós temos que atribuir a nós mesmos os nossos fracassos. Nós nunca poderemos culpar a Deus dos nossos infortúnios. Por quê? Porque há força no poder dele para vencer o nosso temperamento. E quando dizemos eu sou assim, ponto final, eu não mudo, eu nasci desse jeito, a força do poder de Deus é capaz de controlar qualquer temperamento. Basta que nós obedeçamos a ordem. Qual é a ordem? É um mandamento contínuo, ininterrupto, de nos fortalecer nele, no ser divino e na força que emana, que é oriunda do poder dele, do poder de Deus. A segunda ordem que temos está no versículo 2, revesti-vos. O verbo também está no modo imperativo. Portanto, trata-se de uma ordem. Não está no tempo presente indicando que é algo que eu tenho que estar sempre fazendo. Não, indica que eu vou me vestir da armadura de Deus e como eu não vou tirá-la, como eu devo andar armado, não há uma ordem contínua, porque não é para você tirar a armadura, é para colocá-la, porque a vida nesse mundo é um campo de batalhas. Quando você se converteu, você foi colocado dentro de um ringue. Gostando ou não, você está dentro de um ringue. Gostando ou não, nós estamos em um campo de batalha. Por isso, não há momento para estar sem a armadura. Por isso, é uma ordem que não é contínua, porque o que Deus quer é que você vista e fique com ela vestida.
E a ordem é revesti-vos de toda a armadura de Deus, que tem armas de ataque e armas de defesa. Você não pode vestir uma parte da armadura e dispensar outra. É para que você vista toda a armadura de Deus. Ela pertence a Deus e ela procede de Deus. A armadura de Deus significa que Ele a confeccionou para nós. É a armadura que Ele usa e é a armadura que Ele nos dá para usar. Eu peço aos irmãos para que abram no livro do profeta Isaías. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirá a terra com palavras de juízo e matará o ímpio com o seu sopro. A justiça será o cinto do seu peito e a fidelidade, o cinto de sua cintura. Isaías está falando da armadura de Deus, de algumas peças da armadura que o próprio Deus usa e que Ele graciosamente coloca à nossa disposição. Veja no capítulo 59, verso de número 17, Ele se vestiu de justiça, como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação, e pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Nós estamos vendo que atributos de Deus são descritos por analogia como peças de uma armadura, e depois, ao considerar a própria armadura de Deus, nós veremos que não se trata de armas, mas se trata exatamente de virtudes que são armas poderosas de ataque e de defesa quando elas existem em nossas vidas. Logo, a armadura é de Deus. Ele a usa, pertence a Ele e Ele graciosamente coloca à nossa disposição. Deus, meus irmãos, não nos põe numa guerra despreparados e não nos põe numa guerra sem equipamentos. Observem 2 exemplos. O primeiro, Davi, os irmãos conhecem bem a história, sabem que ele quis usar a armadura de Saul, ou Saul quis colocar sua armadura nele para ele enfrentar Golias. Mas ele era um jovem franzino e ele não deu conta de suportar o peso da armadura. Um homem forte, robusto, conseguiria a mobilidade e ir para o campo de batalha usando aquela armadura. Davi não tinha ainda força suficiente, estrutura física, para aguentar a armadura de Saul, e ele abriu mão dela. Não adianta ter a armadura e não ter condições de usá-la. Por isso a primeira ordem qual é? Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos na força do seu poder. Agora, em segundo lugar, vista a armadura de Deus. Não vai acontecer com você e nem comigo o que aconteceu com Davi. Porque fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós vestiremos cada peça dessa armadura. Em segundo lugar, Deus não nos manda para a guerra desarmados, sem os equipamentos adequados, porque a derrota será absolutamente inevitável. Quando Deus confecciona a armadura e a coloca à nossa disposição, Ele está deixando claro que existe uma guerra, há confronto cruel, hediondo, não há tréguas, e nós não podemos estar desarmados. Queridos irmãos, o discípulo anda com a cruz. Quem não anda com a cruz não é discípulo. O discípulo é alguém que carrega a cruz. Eu posso imaginar, é apenas uma imaginação, não está na Bíblia,
que quando Deus ordenar, segundo o livro do Apocalipse, para que os anjos selem os salvos, para que eles não recebam a ira de Deus e sejam salvos do derramamento, da manifestação da sua ira, eu posso imaginar que os anjos nos identificarão assim: quem estiver carregando a cruz é discípulo. Então é esse, marca, sela ele. Não, eu estou dizendo, isso não está na Bíblia, é apenas um pensamento, porque o discípulo anda com a cruz, mas ao mesmo tempo, o discípulo anda armado. Ele anda armado, e ele não anda só com uma faca, ele anda com toda a armadura de Deus. Por isso a ordem, eu repito, não é contínua, porque é para você vestir e não tirar mais. Toda a armadura de Deus. E aí Paulo diz, para quê? Primeiro ele explica o propósito, depois o pois, ou o porquê, que está no versículo 12, explica o porquê. Para quê? Para quê? Com que propósito eu devo me fortalecer do Senhor e na força do seu poder? E com que propósito eu devo vestir ou me revestir da armadura de Deus? Para que possais, para que eu tenha poder. De quê? Poder de permanecer firmes. Esta palavra no grego é tirada da linguagem militar. Quando um exército tentava invadir, o exército de Israel, por exemplo, ficava ali e resistia ao ataque, e não recuava, e não permitia que aquele território fosse tomado. Quando o exército vencia, à medida que o exército inimigo avança, o outro vai recuando, e aí ele vai tomar a primeira cidade, toma a segunda cidade, vai tomando. A palavra permanecer firme significa que nessa luta contra o diabo você não vai dar um passo atrás, você vai conseguir ficar ali firme e você não vai dar território para ele, ele não vai entrar, ele não vai avançar no seu território. Por isso Paulo já disse em Efésios 4, 27, nem deis lugar ao diabo. Ele não está escrevendo para ímpios, ele está escrevendo para crentes, para nós. Podemos dar lugar. Irmãos, se eu der um passo atrás, eu já deixei um espaço na minha frente. Se eu dou mais um passo atrás, nós cristãos podemos dar lugar para o diabo, recuando à medida que ele avança. Mas Deus nos deu a sua armadura exatamente para ficar firmes e não dar um passo atrás. Deus me trouxe até aqui, daqui eu não recuo. Eu já subi esses degraus, eu não desço nenhum degrau nesse patamar. Deus me trouxe até aqui, aqui eu estou firmado, daqui eu não saio, daqui só para frente e para cima. E não para trás, retroceder. Não deis lugar ao diabo. Permanecer firmes, Deus quer isso. Vamos imaginar então um exército tentando tomar uma fonte. Os irmãos sabem que suprimentos para o exército é muito importante. É por isso que guerra hoje é muito cara, sempre foi. E ali está o exército tomando conta daquela fonte para que ela não seja tomada pelo inimigo. E a guerra está sendo travada, mas o exército de Israel, firme, não arreda dali e não deixa o inimigo tomar aquela fonte. Exatamente, firmes, não retroceder, não dar um passo atrás, permanecer firmes na posição. Deus me chamou para ser pastor, firme nessa posição, eu não volto atrás. Deus chamou você para ser diácono, firme nessa posição, você não anda para trás. Deus chamou você para ministrar a palavra na EBD, firmes, e assim por diante eu poderia descrever todos os ministérios da igreja. Deus trouxe você até aqui. Quem lança a mão do arado, é essa mensagem. Ele não olha para o lado, ele não olha para trás, ele não é apto para o reino se ele olha para o lado ou para trás. Não é.
Paulo diz: esquecendo as coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Nós temos um alvo e nós temos que prosseguir rumo ao alvo. Esquece o que ficou para trás, porque se o passado nos aprisionar, e se nós ficarmos sendo remoídos, nós já vamos ver que a palavra diabo significa, literalmente, acusador. O acusador vai ficar acusando. E esse passado, ele pode nos prender e nos impedir da progressão. E a meta é caminhar para frente. Permaneça firme, o diabo atacou, você não dá um passo atrás. Mas você só consegue resistir a ele se você estiver com a armadura de Deus e se você tiver se fortalecido nele e na força do poder dele. Então, qual é o propósito do fortalecimento e do revestimento com a armadura? Permanecer firmes. Contra o quê? As ciladas. No grego é estratagema. Da onde vem a palavra que nós conhecemos muito bem, estratégia. As pessoas dizem: qual é a estratégia? Nós queremos alcançar um alvo. Qual a estratégia? Como nós vamos chegar lá? O diabo, meus irmãos, tem ciladas. Ele tem estratégia. Não vamos subestimar esse ser. Ele é inteligente. Ele é sagaz. Ele é astuto. Você olha uma criança pequena tentando passar a perna em você e você acha graça. Como uma criança tão pequena pensa que pode enganar um adulto. Pois Satanás, irmãos, não é qualquer um. As estratégias dele não são quaisquer. Uma cilada, para ser cilada, ela tem que ser tão natural que você jamais imagine que tem alguma coisa ali. Quem já viu algum filme, por exemplo, da Guerra do Vietnã, não era uma guerrilha urbana, era uma guerrilha travada no campo, na floresta. Eles faziam buracos imensos, fincavam estacas pontiagudas, e eles cobriam e camuflavam com folhas, de uma maneira que qualquer um diria: isso aqui é o caminho normal. Era uma cilada. Quanto mais natural for, mais fácil de cair. Eu era garoto, queria pegar pombo. Não sei quem já viu o cérebro de pombo, é pequenininho assim. Mas a gente botava a caixa de sapato com o pauzinho, o milho. Com um cérebro daquele tamaninho, o pombo não entrava. Ele devia rir. É uma cilada muito boba. Eu não caio nessa. Irmãos, pensar que o diabo arma ciladas para nós, fáceis de detectar, e nós não vamos cair, nós estamos subestimando a quem? Ao acusador. Ele tem ciladas, ele tem estratégias. Não subestime o mal, não superestime o mal. Ele está debaixo dos pés de Cristo, não dos seus. Mas se você estiver em Cristo, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, a coisa muda de figura. São ciladas. É fácil enganar uma criança. Qualquer um aqui sequestra. Sua mãe está lá fora, toma esse sorvete gostoso. Existem maneiras de sair com ela daqui. A criança se deixa envolver. E muitas vezes, meus irmãos, a Bíblia fala para nós deixarmos de ser criança, porque o diabo está nos oferecendo pirulito, picolé, chocolate, está conseguindo nos afastar de Deus, da casa de Deus, está conseguindo avançar na nossa vida, e nós estamos dando brecha, retrocedendo, ele avançando, retrocedendo, e a ordem é: não deis lugar ao diabo. E agora vem como? Fortalecendo-se no Senhor, fortalecendo-se na força do poder dEle, revestindo da armadura dEle, para que você fique firme contra as ciladas do diabo. Agora vem o porquê. 2 ordens foram dadas: fortalecei-vos, revesti-vos.
O propósito foi explicado, para que você permaneça firme, contra. Agora, o porquê? Porque não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar. Observe, temos de lutar. Não há opção. Temos de lutar. Nós estamos numa guerra. O problema é quando nós não identificamos o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo não são pessoas. Carne e sangue é uma expressão idiomática. Significa pessoas. Elas não são o problema é o que está por detrás. Irmãos, Pedro confessou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fez elogios. Pedro, foi o Pai quem revelou esta bênção para você da minha identidade messiânica. Pedro, você vai ser uma bênção. Sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer. E quando Jesus fala do seu sofrimento, Pedro agasalha no coração uma seta satânica, e ele empresta sua boca para o diabo, e porque considera mais as coisas dos homens do que as de Deus, são os padrões e os valores, ele fala algo para Cristo, e o Senhor o repreende dizendo: arreda, Satanás. Jesus viu que era Satanás, e Pedro deu lugar para Satanás, e emprestou sua boca para dizer o que não devia. Meus irmãos, Satanás colocou no coração de Judas o propósito de trair Jesus. E quando Jesus lhe deu o pão na ceia, ele entrou nele. E definitivamente Judas fez tudo o que ele quis. Não deis lugar ao diabo. Nem todo pensamento, sentimento, desejo vem do nosso coração. Cuidado. Existe, sim, uma fonte podre dentro de nós. O mal está dentro de nós. Mas o mal não só está dentro de nós, também está fora de nós. Certa vez uma irmã me disse: pastor, por que pensamentos tão horríveis, tão impuros, tão promíscuos vêm à minha mente? Irmã, será que eu sou tão podre assim? Não, o problema é que isso não vem da senhora, isso vem do Satanás. Nós temos que saber o que vem de dentro, temos que saber o que é Deus falando conosco, colocando no nosso coração um propósito, mas cuidado, porque o diabo, os demônios, podem lançar as setas, e você pode agasalhar. E nós temos que aprender a repreender. Aprender a repreender. Muitas pessoas dizem que quando ajoelham para orar, pensamentos horríveis de todo tipo, de ódio, de inveja, de promiscuidade sexual, vem na mente da pessoa na hora que ela vai começar a orar. O que é isso, irmãos? Isso aí é ataque satânico, que precisa ser repreendido na hora, dizendo: Senhor, eu sei que isso não vem de mim, porque eu sou teu servo, e você repreende, resista ao diabo, para que ele bata em retirada. E muitos não conseguem entender que isso vem de fora. Pode vir de dentro? Claro que pode, mas também pode vir de fora, e nós temos que aprender a repreender essas coisas, para não agasalhar algo que é fala do maligno na nossa mente, na nossa vida. Com que propósito? Por que temos que nos fortalecer e revestir a armadura de Deus? Porque não é contra seres humanos que temos de lutar. Temos de lutar, mas nós temos de lutar contra principados. Nós temos que lutar contra poderios. Nós temos que lutar contra os príncipes deste mundo de trevas, contra exércitos
espirituais da maldade. Você está vendo contra quem nós temos que lutar? São exércitos, são príncipes, são poderios, são principados. Você acha, e eu, que é pouca coisa? Você não está lutando só contra um demônio. Nós estamos lutando contra potestades. A igreja luta contra potestades, irmãos. É por isso que o diabo tem tanta vitória no meio do povo de Deus, com desunião, com divisão. Sabe por quê? Porque a única maneira de parar a igreja ou é perseguição de fora, ou é implodir internamente a igreja, que se divide, se desune, e ela não consegue entender que é contra o diabo que nós temos que lutar. E Paulo fala do império das trevas. Ele tem um império, ninguém é capaz de explicar se isso aqui são degraus, como você tem no meio militar, sargento, tenente, capitão, se são gradações. Alguns dizem que são gradações, até chegar lá no general, o império das trevas. Satanás é o imperador desse império. E as forças que estão sob o comando dele, elas são grandes. Paulo descreveu aqui, usando diversas expressões para deixar claro que são exércitos, são forças. E a palavra lutar, no grego, ela é uma palavra, meus irmãos, que significa corpo a corpo. É aquela luta de campo em que o soldado ele entra no confronto. Hoje, se aperta o botão, o míssil vai. Aperta o botão, ele é enviado. Não é? A metralhadora está longe e você está atirando e alcançando alguém à distância. Não, é luta corporal. Você vai entrar em luta contra o diabo e contra os que estão sob o comando dele. Por isso, meus irmãos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala, no final do versículo 2, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência. Os filhos da obediência são os salvos, os filhos da desobediência são os ímpios, e as hostes espirituais do mal agem neles. Por isso, você pode encontrar no trabalho pessoas que comecem a implicar com você e a te prejudicar do nada. Você não fez nada contra ela. As coisas começam a acontecer contra você e você tenta entender por quê. E você não vai encontrar, porque ali tem coisa espiritual. Eu já disse aos irmãos, eu aconselhei uma jovem. Ela trabalhava numa loja do maior shopping do Rio de Janeiro. A gerente e as 4 vendedoras faziam trabalhos pesados com as entidades e dentro da loja tinha, nos lugares escondidos, as oferendas para que a pessoa que pusesse o pé dentro da loja sentisse compulsão de comprar. E muita gente entra ali e compra, é o consumismo. E tem as coisas espirituais. Os irmãos sabem que tem políticos que recorrem a essas forças espirituais para vencer. Pessoas são capazes de recorrer a essas forças para destruir casamentos. Irmãos, isso não é brincadeira. Nós vivemos num mundo ímpio. Uma mulher adúltera, ela pode cobiçar o seu marido e ela pode recorrer a essas forças para tentar desunir vocês. E se você não entender, e não orar e não jejuar, para vencer o que está por detrás, e muitas vezes o crente está fraco. Ele não resiste, ele não permanece firme, e essas forças vencem. Porque a pessoa pensa, eu estou lutando só contra o meu marido, ou contra esse vizinho, ou contra esse colega. Irmãos, nós não podemos nos tornar fanáticos a ponto de dizer, tudo é demônio, não é isso. Mas também não podemos ir para o outro extremo e dizer, nada é demônio. A tentação batista é dizer, nada é demônio, tudo se explica humanamente.
Nós somos muito racionais, mas também o erro pentecostal é o outro extremo. Tudo é demônio. Não é nem um extremo nem outro. Mas nós temos que ter o discernimento espiritual das forças que estão atuando por detrás. Elas existem e elas operam para destruir casamentos, para destruir os filhos nas drogas, para afastar as pessoas de Deus, para afastar as pessoas da igreja. Existe. E nós temos que lutar. Quem é líder de ministério, que não se fortalece no Senhor, na força do poder do Senhor, para servir a Deus, vai sucumbir, porque existem forças espirituais das trevas trabalhando para a destruição. Então, nós estamos sendo alertados. A ordem é: fortaleça-se. A ordem é: revista-se da armadura de Deus. Para quê? Para ficar firme. Para permanecer firme. Por quê? Porque nós estamos lutando contra seres espirituais malignos e poderosos que têm estratagemas, estratégias para nos destruir. Eu termino com as palavras de Jesus. Ele declarou: as portas do inferno não prevalecerão. Ao dizer que não prevalecerão, está implícito o quê? Que elas atacarão. Elas não prevalecerão. Ou seja, haverá batalha contra a igreja. Haverá batalha contra a nossa vida. Elas não prevalecerão, essas forças desses seres. As portas do inferno não prevalecerão se estivermos fortalecidos e usando toda a armadura de Deus que